Oi, gente, bem-vindos ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. Hoje, no nosso episódio, teremos um convidado para compor mais um pouquinho desse nosso nó, enriquecendo ainda mais o nosso quadro Conectando Nós. Com ele, vamos ter o tema Os Nós de Descobrir-se na Terapia. Ele é psicólogo, mestre em psicologia e ênfase forense, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo IPTC. Possui formação em terapia do esquema pela Weiner e terapia do esquema para casais pelo ITPC. É pós-graduado em literatura brasileira. Clínico há 11 anos. É supervisor em terapia de esquema, TCC e ACT. Atuou no CAPS-AD, no NASF-AB, professor de graduação na Universidade Tuiuti do Paraná, IFAI. Pós-graduação em formação pelo INSERE, ITPC, IPTC, Instituto de Psicologia e Carreira, EIDE, UTP, FAI. Coordenador e autor do livro Reescrevendo Sua História através da Terapia do Esquema e Agenda em Terapia do Esquema. Além disso, ele é um artista, toca, canta e faz poesias lindas. Achou que eu ia esquecer, né, Thiago? Estamos falando dele, Tiago Canuto. Seja bem-vindo e obrigada por esse tempinho aqui com a gente. Para Imagina. começar, diz para a gente um pouco sobre como você chegou até aqui, como foi esse caminho. Então, esse caminho, né? Então, primeiramente, quero agradecer, meninas, todos vocês, pelo convite e pela confiança também de estar podendo falar sobre algo que eu amo tanto. Tanto como eu cheguei até aqui, né? Como terapeuta, tudo, acho que começa há um longo tempo lá atrás, né? Eu digo que a formação de um terapeuta, ela, ela passa, obviamente, pela parte técnica, obviamente ela passa pela supervisão, ela passa pela terapia individual, ela parte do princípio de leituras extensas, repetitivas e tudo mais. Mas um terapeuta também é composto pela história dele, né? Tanto pela história como pelas atualizações que ele permite se ter nessa história. Então isso começa desde lá de um guri que cresceu ali filho de um pai metalúrgico, de uma mãe diarista, na periferia de Curitiba, que sempre estudou em colégio público, mas gostou muito de ler, aprendeu a ler com 5 anos. Começou a trabalhar aos 9 anos e aos 17 anos já morava sozinho e era servente de pedreiro. E fui metalúrgico, torneiro mecânico e entre várias outras coisas. E a minha primeira tentativa de faculdade foi em matemática, né? Logo depois teve uma... Eu era das exatas, acreditem, né? E minha Parece irmã, que que é você era formada... de tudo, né, Tiago? Assim, ele É, já, olhando o currículo dele, gente, ele já passou por tudo. Enfim, eu trabalhei de muitas coisas assim que hoje em dia pessoas que têm um contato um pouco distante com essa realidade assim acham, meu Deus, você já fez isso, já fui quitandeiro, já fiz de tudo um pouco. Sobrevivi, né? E até então e eu também trabalhei fazendo marmitex, do qual eu paguei metade da faculdade fazendo isso e tudo mais. Então eu me virei. Eu fiz a matemática lá vários anos atrás, fiz um semestre e tive uma decepção muito grande. E a partir disso, estava ali no mercado de trabalho, era metalúrgico na época, depois voltei a trabalhar com Marmitex. E a história é bem interessante, que um dia eu estava, obviamente, quando você trabalha num negócio pequeno, né, que produz Marmitex para construção civil, tu tem que aproveitar a promoção de supermercado. Né? E eu fui até um supermercado aqui de Curitiba e sempre gostei muito de ler, com um carrinho cheio de arroz. Passei pela gôndola do supermercado e tinha um livro lá sobre psicologia, né? Falei, vou pegar esse livro. E eu peguei esse livro e acabei devorando esse livro em poucos dias e falei, eu quero fazer psicologia. Até eu entrar em contato com a realidade do que era fazer psicologia em Curitiba na época, né? Primeiro, na Federal era integral, não podia parar de trabalhar. E o valor do curso em particular era algo assustador. Então, eu também sou fruto das políticas públicas, das quais eu defendo tanto. E fui um aluno ProUni, do qual consegui uma bolsa de 50%. E os outros 50% eu paguei vendendo Marmitex, né? E basicamente foi isso. Depois fui estagiário em hospital psiquiátrico durante a graduação. Fui muito concurseiro na minha vida. Durante a graduação fiz vários concursos, um deles eu passei. E assim que eu me formei, entrei, como vocês mencionaram, atuando em CAPS, em NASF, e aí seguiu a trajetória da docência, né? E sempre foi algo que eu cultivei, tentei desenvolver.
e algo que sempre fez parte de mim, o prazer pela docência, pelo falar, né, pelo costurar ideias. Então, acho que essa trajetória básica do Thiago na profissional até chegar aqui. Depois, acho que esses últimos 2, 3 anos foram bem gratificantes com a publicação de artigos, coordenar um livro, participar de outro livro, outros capítulos de livros que estão para sair aí também, quase todos direcionados à terapia de esquema ou terapia cognitiva. E descobrir-se, né? Que história, né? Que história, linda essa Hoje, história, Gente, Thiago. isso que eu falo, né? Hoje tá aqui, né? Eu gostei muito do Entre Nós, né? Eu costumo de falar que nós somos uma colcha de retalhos de vários outros, costurado pelas palavras que me disseram e pelas palavras que eu inventei, no sentido de gerar palavras, né? Então, acho que aqui também está o Thiago que passou por toda essa trajetória, né? Então, além disso, o Thiago que estuda, o Thiago que é Caxias, o Thiago que está o tempo todo estudando, lendo. E também, mas esse Thiago também, que teve lá atrás, em outras realidades, ele também é uma parte do terapeuta, uma parte do meu adulto saudável, ele também é povoado por esses outros Thiagos. e como não dizer que ele é poeta, né? A gente vai deixar isso fora do currículo dele, não tem como. A poesia é algo meio endógena minha, né? Eu descobri ela depois, né? A adolescência teve alguns lampejos, mas só fui descobrir há um tempo atrás. Descobri e já escondi, joguei fora todos os textos, né? Como alguém com padrões inflexíveis não tratados, né? Isso lá atrás. E depois foi pouco a pouco, alguns anos atrás, eu comecei a postar as primeiras frases, os primeiros textos, os primeiros poemas, os pequenos contos. E o feedback foi bem surpreendente, assim, fiquei bem contente assim, com o feedback que eu tive e a coisa ficou séria, a ponto dos 2 livros que eu participei, né, que estão mais, que eu tive mais a coordenação e prática, eles são psicológicos, mas extremamente poéticos e literários, né? O enfoque foi utilizar da literatura, da poesia, para construir eles. Tive uma passagem pela filosofia, estava esquecendo, fiz 1 ano e pouco também de filosofia, que é algo que eu sou apaixonado, mas não pude concluir. Muito bom, muito bom. Ô, Tiago, pensando no nosso tema, né, no descobrir-se na terapia, eu te mandei esse tema, né, e aí a gente ficou conversando entre nós, né. Obviamente, esse daqui é um canal mais voltado para psicólogos, né, mas não tem como a gente pensar também no paciente pensando nesse tema. Mas quando a gente foi discutindo por esse tema, cada uma foi linkando de um lado e pensando em uma coisa, e a gente gostaria de descobrir, você pensou em quê quando a gente te mandou esse tema? A primeira coisa que eu pensei quando vocês trouxeram esse tema foi ir na raiz da palavra, descobrir, que é justamente tirar aquilo que está coberto, algo está coberto, então eu preciso desvendar isso. Então acho que o primeiro processo psicoterapêutico é justamente o processo onde eu, vocês, em algum momento, em vários momentos dos nossos processos particulares de terapia, e os nossos pacientes precisam o quê? Descobrir sobre o que eles vieram falar. Nossos pacientes, assim como nós, então sempre quando eu falar nossos pacientes, incluo nós também. Quando a gente chega nos primeiros processos terapêuticos, nós chegamos com muitas convicções e certezas, mesmo que essas convicções e certezas sejam da dúvida que nós temos, mas também é uma certeza da dúvida. E a gente chega com uma convicção muito grande da nossa história, do que supostamente aconteceu na nossa história. Então eu falo que o primeiro grande momento, assim, um dos primeiros momentos é revisitar isso. Revisitar isso e ver como isso se encontra. E a partir desse momento chega um ponto que é crucial para ver se vai ser algo, um processo pontual ou se vai ser realmente um processo terapêutico, que é justamente quando nós aceitamos essa história, mas nós também começamos a duvidar dessa história que a gente criou pra gente. Como assim? É minha história. Vamos pensar assim, se o terapeuta de vocês, desde a primeira vez que vocês chegassem no setting terapêutico, tivesse acreditado piamente em vocês, em tudo que vocês trouxeram, aonde nós iríamos? Né? Não iríamos. Por quê? Porque a nossa mente ela é um tanto quanto falaciosa em grandes partes. Isso não desvalidando a nossa história, longe disso. Mas essa história que a gente cria e fala e fala e fala é um recorte disso tudo. Então, revisitar isso no processo terapêutico tem um aspecto descobrir, tanto no aspecto da revisitar isso,
quanto entender que na nossa cabecinha existe um editor interno, e esse editor interno tem uma narrativa. E ele vai ser muito fiel nessa narrativa quando vai fazer os cortes da nossa história. Ele vai eliminar pontos, ele vai cortar pontos, para que aquela narrativa seja uma narrativa do herói, uma narrativa do sobrevivente, narrativa... Por exemplo, eu fiz agora há pouco uma narrativa aqui para vocês que é um pedacinho do Tiago. Né? Existiu várias outras coisas nesse intercâmbio. Mas se eu acredito piamente nessa história de uma forma concreta que foi só isso, eu me torno refém de uma narrativa e de uma postura existencial frente à vida. Né? Aquele que tem que ir, aquele que tem que vencer. E o processo terapêutico ele vem justamente na descoberta disso, mas justamente no confronto disso também. Porque quando eu assumo narrativas muito rígidas, obviamente pautadas em necessidades emocionais, suas estratégias de enfrentamento, eu preciso realmente redescobrir novas formas de construir a minha narrativa de vida. Quanto mais rígido eu sou, mais rígido será aquilo que eu proponho para mim e para o meu futuro. Quanto mais amplio isso, essa perspectiva, mais essa narrativa se amplia. Eu não preciso ser o que vence. Eu posso ser aquele que vive, né? Eu não preciso ser aquele que se ferra. Eu posso ser aquele que se vira. Eu não preciso ser aquele que salva. Eu posso ser aquele que participa, né? Ou seja, esse descobrir envolve uma visita àquilo que a gente construiu da história, um redescobrir das narrativas do qual a gente engessou para ampliar-se isso, para justamente fazer o quê? Nós trabalhamos o passado no presente para que no futuro a gente possa ter o quê? Uma postura criativa. E criativa não no sentido do senso comum, no sentido de potência de vida, como diria Nietzsche. De escrever, de criar, de poder criar algo diferente do que essa narrativa mais engessada em nós faz com que a gente se direcione. Então foi nisso que eu descobri quando vocês falaram, né? O que eu entendo do processo de redescoberta ou no processo terapêutico realmente, né? E juntamente com isso, o nome do podcast de vocês, acho muito interessante, o nós, eu adoro, já escrevi algumas frases incluindo nós. Porque o nós inclui nós, no sentido de pessoas, e inclui nós no sentido de amarrações. E como eu falei agora há pouco, nós somos uma coxa de retalho de vários outros nós, de vários outros eus, de vários outros. Então eu sou um daqueles que entende o processo terapêutico, o processo raciocínio epistemológico na relação eu-outro. Né? Como o Tio Beck já falava lá atrás, crença central sobre eu, sobre o outro. E a partir disso que a gente constitui uma narrativa. Então, costurando com a pergunta, também pensei nisso, que essa construção terapêutica da descoberta também vai acontecer numa relação nossa, paciente-terapeuta. Acho por aí que eu fui. Não sei se fui muito longe, mas... Você quase juntou tudo que a gente queria, né? Ele pode continuar falando, assim, Thiago, fica à vontade, pode continuar, a gente... Incrível. Nós estamos aqui só para te ouvir. Não imagino. Perguntem o que sobre Ô, Thiago, mas eu acho que é bem interessante, né, que você trouxe a fala, né, dos padrões inflexíveis, né, como costurar ali uma criatividade, dar espaço para uma poesia com padrões inflexíveis. E juntando esse ponto que você trouxe, que é esse poder da narrativa da nossa vida mesmo, né? Se a gente não flexibiliza essa narrativa, talvez você nunca tivesse olhado para a poesia de novo, que talvez é algo tão seu, né? Exatamente. Ótima pergunta. E isso é possível, obviamente, através de um processo terapêutico, de um processo de reencontro com nossas verdades ou com aquilo que é importante. A coragem de expor isso, mas também sementes que não cresceram, sementes que poderiam ter crescido, mas não cresceram, normalmente foram sementes que foram semeadas em um solo um pouco duvidoso, um solo um pouco árido. Então, para isso, mesmo sendo terapeuta, eu sei em algumas coisas das quais eu tropeço. E isso ter frutificado, obviamente, também foi influenciado pelo que o processo terapêutico individual me permitiu de construir pessoas ao meu redor, o que minha rede protetiva pode fazer. E, obviamente, a partir do momento que eu comecei um reencontro com a poesia, com a escrita, a rede que estava mais próxima dali, diferente, às vezes, em alguns momentos da minha vida, essa rede ela foi extremamente validadora e regou muito isso. Então, essa troca de validação me deu uma força a mais no meu adulto saudável para que ele pudesse me conduzir nessa trajetória de reencontro
Lembro que na época eu estava num processo terapêutico em outra abordagem, diga-se de passagem, não nem TCC nem esquemas. Eu passei por 5 grandes processos, mais de 10 anos de terapia até então. Então foram 5 grandes processos, 3 nas nossas abordagens, TCCs em geral, uma sistêmica, etc., e uma outra de outra abordagem. E nesse tempo eu estava aí, e foi justamente nesse processo ali que eu estava ali, me conectando justamente com esse reencontro com a palavra, reencontro com o que estava ali alojado estruturalmente no meu inconsciente cognitivo, e poder tentar traduzir um pouquinho a existência, o sentir, através da poesia, né? Porque a poesia ela oferece isso. Então, obviamente, houve um reencontro através do meu processo terapêutico, uma ação de coragem, mas a manutenção disso também foi fruto daquilo que eu acho extremamente importante, que é a nossa rede de apoio, a nossa rede de validação, que vai justamente oferecer os nutrientes que às vezes o nosso adulto saudável não está tão preparado ali no momento. Com certeza. Uhum. A gente E acredita a muito gente nisso falando também. muito. Na E verdade, assim, Tiago, hum, né, assim, pode falar, Tiago. o que o Thiago acabou de falar, acho que na verdade o nós nasceu disso, né? O nós aqui, ele nasceu, eu acho que, óbvio, né, da vontade de cada uma de ter esse espaço Uhum. e falar Seguro sobre mesmo, né? Uhum. e falar sobre essa questão, né, dessa vida, dessa psicologia clínica, né, que a gente começou nisso, de ter esse espaço entre os psicólogos, de ser um espaço muito mais acolhedor do que um espaço julgador que a gente vê dentro da psicologia, né? Então, eu acho que o nós veio disso, da gente querer muito mais ter Nutri. uma rede nutrir, estar, né? Eu falo que as meninas hoje é a minha máfia, né, de termos aqui do que, na verdade, de ou sobressair ou sobre de julgar. É muito lindo ouvir você dizendo isso. Muito, muito. Porque a construção de nós saudáveis, né, é um tipo de nós, no sentido ambíguo, que se permite, aí que tá, que se permite se desfazer. Nós que não se permitem se desfazer, não são nós saudáveis. E desfazer não quer dizer que seja legal ou que não seja doloroso. Mas essa sacada. Nós, no sentido ambíguo, para se caracterizar como algo saudável, eu entendo que são nós que também em algum momento se permitem se desfazer. E nós que se desfazem e se desfazem de uma maneira saudável podem, obviamente, oferecer. Né? O nó ele não pode implicar da questão do aprisionamento. O nó tem que implicar no sentimento de parceria, etc., como vocês costuraram muito bem. E esse sentimento também traz aquela possibilidade de quando a vida me oferecer outros nós, eu possa também circular em outros nós. Mas os nós sempre deixam marcas em nós, né? Por mais ambíguo que isso seja. Uhum. É muito lindo de ouvir você, você com o seu lado, né, poético também, assim, Obrigado, trazendo um qualidade. pouco do nosso sentimento também, do que a gente pensou para esse espaço, né, Tiago? Obrigada. E assim, Imagina. eu fiquei pensando muito de como que é lindo, né, a gente vê, então, você trazendo a tua história, trazendo, a gente pegou esse recorte dos padrões flexíveis com depois, né, a criatividade da poesia e poder se libertar disso. E a gente sabe o quanto é bonito, né, esse descobrir-se, mas também o Uhum. quanto é doloroso, né, o quanto também, né? E aí, Meus, fala um meus pouquinho. episódios depressivos que dizem que eu já passei por Não, algum. a risada dele é a melhor, né? Do tipo, Aham, aham. E eu fico pensando assim, o que você poderia falar um pouquinho disso, assim, também, dessa parte que é desafiadora, que também dói, né? E até para os outros terapeutas que também estão escutando aqui, do quanto é para a gente ver o nosso paciente nesse processo na terapia, né? Quando ele começa ali a descobrir muitas coisas dessa história de vida dele. Até vou iniciar essa fala agora com uma fala que eu acabei de fazer. Eu estava atendendo uma família, né? Atendo famílias e casais também. E eu estou ali no período inicial, tem 3, 4 sessões onde faço o desenho, né? Para ver se é necessário realmente, etc. Eu estava numa fala com um dos membros ali e falei, olha, desde a primeira sessão eu já senti alguns elementos, né? Mas a experiência terapêutica sempre
Me ensinou a não se pode aprender com muita pressa, não se aprenda com muita pressa, porque a pressa às vezes enviesa demais, né? E obviamente a dor, o processo, né, o processo terapêutico, ele vai passar também por uma necessidade às vezes do paciente de pressa, do terapeuta de pressa, e também vai passar por em várias instâncias, uma delas é o processo doloroso, né, do qual o paciente também tem pressa para que acabe. Mas aí a Uhum. dor, uma dor, vamos entender que saudável, vamos dizer assim, ela normalmente pode vir a comunicar algo que precisa mudar. E aí que alguns pacientes têm a dificuldade. Como posso, por exemplo, uma questão terapêutica, como eu posso não sentir dor se uma parte de mim entende que eu não posso sair de uma relação do qual é altamente disfuncional, do qual eu entendo que nesse momento, por mais que eu aceite, eu entendo que não tenho força suficiente para sair dela, então preciso permanecer nela, por mais disfuncional e violenta que ela seja. Como que eu posso não sentir dor frente a isso? Nosso trabalho vai ser muito mais da aceitação dessa dor enquanto um instrumento, um sintoma que comunica que algo está errado e que esse sintoma pode comunicar justamente a necessidade, assim que possível, de se poder construir outras formas de se ver. Então a dor em si, a dor ela é necessária no processo terapêutico, mas não necessária no sentido de extirpar. Claro que existem dores e dores, não quero aqui generalizar, mas a dor comumente ela vem trazendo um recado. Por exemplo, alguém que teve um término de relacionamento, do qual está na dor do luto, até fiz um vídeo essa semana. E essa dor do luto está comunicando não somente a dor da perda da pessoa, mas também comunicando, em alguns casos, o que essa pessoa também precisa mudar para se tornar um parceiro, uma parceira mais engajado na relação. Porque a dor também vai mostrar aquilo que também falhou. Né? Se a pessoa superasse a relação de uma hora para outra, ok, não se teria aprendizado. Eu até brinquei com vocês, né? A dor no processo terapêutico eu diria, na maior parte dos casos, é condição sem a qual não se há terapia. Eu gosto de entender assim, condições sem a qual não. Um sufixo ali que eu gosto de entender muitas coisas no mundo. E a dor, na maior parte dos casos, é uma delas. E trazendo um pouco da minha experiência pessoal, já tive 4 episódios de depressão na infância, na adolescência, que eu só fui descobrir depois, quando comecei a estudar psicologia, né? Um no início da vida adulta, né? E depois alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, mais 10 anos atrás, que durou vários anos. E foi um episódio extremamente severo de depressão. E basicamente o que ele estava requerendo ali de mim era tomar uma decisão frente à vida. Eu cheguei no processo terapêutico com uma convicção, uma certeza muito grande de quem eu era. Jovem Tiago, tadinho, né? Lá atrás. E, obviamente, o processo terapêutico, eu fui revisitar coisas que eu achava que estavam suficientemente resolvidas. E elas não estavam nada resolvidas. Eu simplesmente estava usando um protetor autoaliviador, um protetor desligado e tantos outros protetores e estratégias de capitulador complacente. E quando eu me deparei com isso, obviamente, eu me deparei com a incerteza. Então, eu assumi uma postura de certeza, de convicção suposta sobre muitas coisas. Quando me deparei com isso, reconstruí isso, me deparei com incerteza. E a incerteza veio o quê? Veio a dor e veio o sofrimento. E a depressão veio como sintoma disso, comunicando, olha, Tiago, tu pode escolher o que tu quiser, mas se tu não fizer a escolha que seja mais condizente com quem você é hoje, eu vou te acompanhar. Né? Então, a depressão, por mais violenta que ela foi uma depressão muito severa. Praticamente gabaritei a escala Beck, entendedores entenderão. E então eu precisei, obviamente, tomar algumas decisões, algumas escolhas e algumas posturas frente à vida. Né? Então, sempre quando eu vejo isso, me tornou um terapeuta, sem dúvida, muito melhor, muito mais conectado com o paciente. As nossas dores nos permitem a isso. Então, quando eu tenho dificuldade, de certa forma, de entender, em algum momento, o tipo da dor do paciente está sentindo, eu tento fazer pequenos paralelos, que não vão fazer o que eu sinto, que ele sente, mas eu faço pequenos paralelos daquele Thiago lá de trás, ou mesmo de hoje, com as suas dores, com as suas dificuldades, para tentar entender o que aquela dor daquele paciente está dizendo naquele momento, naquele contexto específico. E não no intuito de, quando você sentir isso, vai fazer uma estratégia de respiração para melhorar. Então, vamos conversar com a dor. Tanto que uma técnica que eu utilizo muito no consultório
tanto estratégias com imagens ou cadeiras, mas frequentemente com cadeiras, de colocar a dor do paciente para sentar. Se o paciente está triste, eu coloco a tristeza do paciente para conversar. Se o paciente está ansioso, eu coloco a ansiedade para conversar. Se o paciente está com raiva, ou seja, eu quero ouvir, né? A primeira etapa de qualquer técnica de cadeira passa por dar voz a isso. Então eu quero dar voz a isso. E às vezes o paciente nem tem nome, é algo que eu sinto aqui que é ruim. Então vamos colocar algo que eu sinto aqui ruim na cadeira e vamos dar voz a isso. E dando voz a isso, quando a gente fala, você agora é só essa parte do teu self. Esses lanches. Então o que eu falaria? A dor é a condição sem a qual não, na maior parte dos casos, não todos, se há um processo terapêutico realmente efetivo. E para isso a gente tem que respeitar a visita da dor e tomar um café com ela, conversar com ela. Uhum, uhum. E o perigo, assim, né, do terapeuta querer acabar com a dor logo, né? E é isso, assim, não, ele tá sofrendo, eu tenho que fazer ele parar de sofrer sem entender a função, né, daquele sofrimento. Adoro essa palavra, função, adoro. Uhum. A minha construção como terapeuta, ela passou por muitas abordagens, do qual eu leio até hoje. Me tornei terapeuta de esquema porque eu entendo que é mais eclética, etc., mas possui, de certa forma, uma robustez em outras abordagens, do qual respeito e continuo lendo. E essa palavra função é uma palavra que, sem dúvida, eu me peguei, né? Qual que é a função disso? Né? Até nos raciocínios, aquilo que eu escrevo, até tenho pensado muito em terapia de esquema contextual, né? Que tem uma influência das molduras relacionais, do conceito mais de terceira onda, justamente dessa entender dessa função e contexto. Né? O que aquela dor, nesse contexto, que função que ela tem, e não simplesmente uma dor que precisa ser extirpada. Né? A dor, essa semana também falei sobre isso, o término de relacionamento, por exemplo. Chega uma etapa que aquele que foi terminado, vamos dizer assim, não aquele que terminou, mas o que foi terminado, obviamente ele vai entrar num processo de luto, alguns discordam desse nome, mas para mim entendo como um processo de luto. Mas vai chegar um momento mais avançado da terapia em que ele vai entender o quê? Caramba, se eu resolver bem esse luto, essa dor, quer dizer que esse objeto, esse outro que eu internalizei em mim, vai deixar de ser isso. E isso que ele é dentro de mim dói, mas é bom. Então quer dizer que se ele deixar de ser isso que dói e é bom, quer dizer que eu vou deixar de sentir isso por ele. Então, consequentemente, nem que ele querendo, eu vou ter isso mais. Não sei se foi compreensível. Então é um jogo ali bem ambivalente, né? De ele falar assim, pô, o processo terapêutico vai aniquilar algo que uma parte de mim quer muito continuar. Né? E a gente precisa respeitar esse tempo dele. Ele está ciente que não vai retornar, está ciente de uma série de coisas, mas há um medo do quê? A gente não se relaciona só com a pessoa concreta e física, também com ela, mas a gente se relaciona muito com a fantasia que a gente cria do nós, da relação e daquilo que é. Então, o luto bem resolvido, né, vai também ter que abrir mão. A nossa criança vai olhar lá, pô, mas eu vou ter que abrir mão disso, é tão legal, mas ela é tão autoaliviadora eu ficar fantasiando que a gente vai voltar, eu viver a saudade daquilo que a gente não viveu e tudo mais. Né? Então, sim, o processo da dor é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. A nossa abordagem, no geral, né, os TCCs, textuais, esquemas, elas são peritas em fazer muita coisa boa, muita coisa interessante, e entender a dor de uma maneira, às vezes, bem pragmática. Mas, às vezes, ela peca em entender a dor muito mais de um lado de função. Né? Aí, principalmente as contextuais, acho que estão agregando mais a isso, né? De entender muito mais a funcionalidade do que a psicopatologia da dor. Não sei se foi compreensível. Tem um momento que, por mais que você use técnicas e técnicas e técnicas, aquela dor não vai embora, né? Justamente porque não é a hora dela ir embora, né? Exatamente. Tanto que, essa semana, inclusive, 2 pacientes perguntaram, mas então o que eu faço com isso? Eu falei, a gente sente. A gente chora, a gente sente. Uma parte dessa dor ela é intrínseca a isso. E essa dor a gente vai trabalhar para aceitar. Mas a gente não é uma bolinha que sente e pronto. Nós somos algo que sente, daí que sente, daí que sente, daí vão vindo com camadas. Então, nosso trabalho vai ser de aceitar essa primeira parte, esse bolinho, esse cupcake de dor, mas tentar também trabalhar aquele a mais que você acrescenta para aumentar essa dor. Aqueles valores atributivos que você faz. É errado sentir essa dor, eu sou um idiota por sentir essa dor tem que acabar agora, essa dor nunca vai durar, essa dor vai durar o resto da vida. Ou seja, todo esse incremento a mais. Mas a dor,
ela vai existir. Então, primeiro esse processo de aceitar. E fiquei feliz ali com toda a amarração que os pacientes conseguiram entender isso, né? Digamos que eles estavam querendo algo que era irreal. Eles extirparam uma dor que não tinha como extirpar. A gente pode fazer eu tomar um cuidado para não acrescentar esse glacê a mais dessa dor. E eu não estou gourmetizando a dor aqui, tá? No sentido de, ó, Uhum. no sentido que, agora novamente colocar a meu sufixo que eu gosto tanto, né? A dor é a condição sem a qual não ocorre a vida. Não há vida sem Uhum. dor, assim como não há vida sem amor. Ponto. São as condições sem a qual não há a vida. Não há o existir, não há estar aqui. Nascer dói, né? E renascer também dói. Exatamente. Redescobrir-se dói, né? É esse misto, né? Tio Freud já falava, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Obviamente tem a discordância com alguns princípios epistemológicos, mas sem dúvida a convergência com vários raciocínios da psicanálise, né? E um deles é entender a vida, obviamente esquemático traduzindo de uma forma diferente, mas como essa costura entre aquilo que me gera prazer e aquilo que me gera dor. E como tem coisas que vão gerar essas duas coisas ao mesmo tempo. E minha criança vulnerável precisa entender isso orientado com o meu adulto saudável. E a criança saudável pode escolher, pode parar de ter química esquemática, pode escolher relações saudáveis, mas ela não pode criar a ilusão, que é uma química esquemática, de que relacionamentos saudáveis não têm problemas. Eu acho que a gente Uhum. poderia fazer um episódio inteiro sobre química esquemática. Ótimo. Verdade. Gente, que tema é esse, né? Gosto muito. É. Né? Só que o Ah, problema é que, agora, quando terapeuta de esquema, uma crítica que eu faço a nós, é assim, a gente não pode sair de um ponto onde se existia uma questão muito subjetiva de entender isso, então a terapia de esquema acho que evolui muito isso, entender químicas esquemáticas, e ir para um outro ponto que a própria terapia de esquema já alerta, que é o quê? Nós temos a atração e nós temos a ilusão. São dois conceitos, né, de Francisco, muito bem descritos. E a ilusão justamente é o quê? É entender que uma relação saudável é uma relação sem problemas. Né? É entender que Uhum. iniciar uma relação com outra pessoa implica, por exemplo, em que outra pessoa esteja pronta. E se ela for imatura em alguma parte, quer dizer que essa relação não... Quer dizer que já é uma química esquemática. Não, peraí, existe um processo de amadurecimento mútuo que vai acontecer, uma construção dentro dessa relação. Então veja assim um risco que pode se ocorrer através de uma interpretação equivocada do que a terapia de esquema fala, referente a entender que a relação saudável é uma relação ilusória, hipotética, pronta e sem problemas. Perfeita, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou achar a pessoa para mim perfeita. Não, Uhum. não tá perfeita, não. É porque a gente está longe disso. Exatamente, a gente não é perfeita. Por que que a gente quer uma pessoa perfeita pra gente, né? Mas Perfeito. a gente vai achar alguém que vá junto com a gente construir uma outra relação. Uhum. É que vamos pensar, né? Tem uma Uhum. questão até um pouco narcísica aí nossa, né? Digamos, a procura pelo perfeito é como se fosse para dar um match com a ilusão que eu crio de que eu também sou perfeito, então assim vai ter uma vida perfeita. E uma parte nossa tá louca para não sentir mais dor, tá louca para não sentir mais abandonada, rejeitada, tá louca para ter aqui. não, encontrar o parceiro perfeito, porque eu sou perfeita, e ter filhos perfeitinhos, né? Sim, É. onde já se viu, né? Família, como que do Margarida, Propaganda, Doriana, né? Que família tinha. Margarina. Da Nossa, margarina. E dizendo disso, excelente, escrevi um texto um tempo atrás que falava assim, sobre a família Margarina, falava assim, a família Margarina sempre escorrega. Perfeito. Porque Adorei. E eu... ela já tá, ela já se constitui em cima disso, né? Se ela se constitui através desse protótipo, ela já está implicitamente já passando margarina no chão para algum momento escorregar, porque ela não vai conseguir sustentar essa posição. É uma posição hipotética. Diz que não pode ser famílias extremamente funcionais, afetivas, corretas, mas a família margarina, que é esse protótipo, ela escorrega. ô Thiago, enquanto você estava falando, né, de tudo que você vem falando aí muito bem, dentro de um processo terapêutico, o que que a gente pode pensar em desafios mesmo, né? Que a gente pode encontrar enquanto profissionais, né? Como as meninas já disseram, os profissionais aqui que nos escutem,
quando esse paciente ele vem em busca dessa compreensão, dessa redescoberta de si mesmo, mas de que não é, como já foi dito aqui, né? Não é um processo tão claro, tão Linear. simples, tão fácil. E quais são esses desafios que nós profissionais podemos encontrar junto com esses pacientes? Olha, a primeira coisa que veio na minha cabeça aí desse descobrir é o paciente chegar no consultório sem nortes, né? Então, a primeira questão é justamente construir pequenos nortes para esse paciente. E o norte não quer dizer o caminho que ele vai seguir sempre, quer dizer que é aquele caminho que ele, naquele momento, está preparado para seguir. Então, acho que essa construção, sem pequenos nortes, sem pequenos achados, sem pequenas estacas, né, que a gente vai colocando assim, e chegar até lá, eu acho muito perigoso. Outro desafio grande é terapeutas que não têm isso suficientemente trabalhado quer dizer, tá tudo ok, mas que já tem a ciência, que ainda tem aquela visão ilusória da vida perfeita, né? Então podem conduzir esse paciente sem perceberem, estar conduzindo esse paciente para os seus padrões inflexíveis, né? Então o padrões inflexíveis age ali como fantasiado de adulto saudável, ou falando em modos, as vozes internalizadas eles se fantasiam de adulto saudável, né, ficam ali coxando para a criança começa a hipercompensar ou se auto-aliviar e sem perceber você começa a exercer isso sobre o paciente, né, entendendo o que é aquilo. E ali o paciente vai justamente para o caminho que está adoecendo ele, né? Às vezes o caminho que está adoecendo ele é justamente essa voz internalizada do pai que nunca validava ele, não era um péssimo pai, mas é um pai altamente exigente e ele faz, nunca dá certo, nunca está o suficiente, agora ele conquistou um monte de coisa, extremamente bem sucedido, e o terapeuta não saca que justamente isso é que está adoecendo ele. Não ele fazer, mas ele ser somente fruto do fazer. Daí aquela velha pergunta que eu faço para pacientes com esse perfil: quem você é quando não produz? Se a tua vida é fazer e produzir, quem você é quando não produz? Eu sou aquela pessoa que fica incomodada olhando pela janela da sala falando que eu deveria estar produzindo algo. Então, se o terapeuta, por exemplo, que tem padrões de flexível, quinto domínio ali como um todo, as vozes aqui, né, internalizadas, não tem suficientemente resolvido ou suficientemente ciente de que elas estão presentes, mesmo que ele, particularmente, ele tenha dificuldade de lidar, mas ele tem ciência disso, já é um grande passo. Agora, se eu não tenho ciência disso, eu vou reproduzir isso, né? Eu vou reproduzir, como terapeuta de casal, uma expectativa irreal. Eu vou reproduzir dentro de uma psicoterapia familiar uma expectativa de relações irreais. Eu vou partir do paciente partindo de um pressuposto também real de satisfação contínua e de que exigência, eu só vou basicamente retroalimentar as vozes internalizadas. Agora não vai ser a voz mais do papai e da mamãe, vai ser a voz do papai, mamãe e terapeuta. Aqueles dias tem que inventar um modo, aqueles dias. Antes era pai e mãe internalizado, né? Depois pacientes que passaram por processos terapêuticos não muito bem saudáveis, né? Que é a voz do terapeuta internalizado. Do terapeuta. Adorei. E não é o adulto saudável falando. Não é. E essa voz do terapeuta internalizado não é o self saudável do terapeuta, né? É justamente as. Olha, e infelizmente nós teríamos aí muitos exemplos, né? Muitos exemplos. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente mesmo escorregar nessa, né? A gente tem que. Isso é importante da supervisão, a importância do diálogo, dos grupos que se dialogam sobre os pacientes, sobre os casos difíceis, justamente para perceber todos esses nós do terapeuta e do paciente que podem estar se cruzando ali. E eu tô achando que tô adulto saudável e eu tô ali todo vozes internalizadas. E pode ser uma voz muito mais perigosa do que as outras, né? Porque é alguém também que o paciente confia muito. E é o do redescobrir, né? Nós darmos a chance de nos colocarmos nessa posição, da gente estar nesse. É tempo para se redescobrir. Agora mesmo, o pessoal, estamos aqui dialogando, depois o pessoal vai ouvir. Quem está ouvindo agora, nesse momento, no seu carro, você, eu estou falando com você mesmo, que sabe? Brincadeiras à parte, você pode estar conduzindo isso agora de várias formas, entre elas, assim, isso tudo que a gente falou, as tuas vozes internalizadas podem pegar isso e te massacrar,
Ou o teu adulto saudável pode pegar isso, ó, faz sentido, alguns pontos eu já trabalhei e outros pontos eu preciso melhorar e ok, e vou me permitir estar nessa construção. Até mesmo isso que a gente está construindo aqui pode ser levado de formas muito diferentes por nós e por aqueles que estão vendo, justamente de uma maneira impiedosa. Né? E às vezes o adulto saudável precisa falar pra gente, tá tudo bem não estar tudo bem. É um princípio bem base da terapia, tá tudo bem não estar tudo bem. Quer dizer que vai ficar melhor? Não. Quer dizer que usando a metáfora, no bolo da dor, eu vou desacrescentar uma cobertura desse bolo da dor. Vamos ficar horas aqui ouvindo o Thiago falar, gente. Sim. Prazer estar aqui. A Pergunta Mas gente, é a tão gostoso, gente, né? a gente quer ter uma amizade muito sincera. meu, prazer Eu gosto muito de conversar sobre isso e vocês estão A fazendo perguntas gente muito pertinentes. já podemos sair aqui combinadas os horários fixos. Pra gente fazer essas reflexões aí semanalmente. E acho que isso é muito legal, né? Porque é muito fácil a gente cair nesse lugar de uma verdade absoluta, de uma Hum, teoria absoluta, de um modelo perfeito desse E, paciente. e o quanto isso tá, né, Lê? Assim, tipo, o quanto isso tá, vamos usar a palavra, na moda atual, né? No boom do momento de só aquilo, só isso serve, todos esses padrões impostos, porque todas essas regras, né, de que tem que ser assim, ou psicólogo assado, enfim, o hum, quanto isso, né, está sendo aí perpetuado e perpetuado por profissionais da saúde. uhum. E que assim, até isso que está sendo construído aqui por vocês, que é algo extremamente saudável, pensado e tudo mais, mas ele pode ser produzido de várias formas, inclusive com uma certa displicência. Né? E, sem dúvida, o avanço da tecnologia nos permitiu várias coisas boas. Eu não sou anti-tecnologia, muito pelo contrário. Mas ela também nos deu acesso a coisas não tão boas. Né? E justamente o mesmo contato, né, sobre o que alguns profissionais podem dizer pode afetar outros profissionais. Né? Nós também, quanto terapeutas, somos uma conjunção de nós e outros terapeutas que passaram a nossa vida, de outros psicólogos, professores, supervisores, terapeutas, amigos. Né? Então, sem dúvida, essas pessoas que estão por aí disseminando vozes internalizadas, sem dúvida, são bem perigosas. Uhum. Tiago, do seu Sim. processo, né? Tô aqui pensando, parece que tá tão leve aí o seu processo, mas pensando nele, assim, o que que você enxerga de dificuldade com esse paciente? Que acho que assim, a gente tem muitas demandas, né? E essa, ao meu ver, é uma demanda mais subjetivazinha que tem que sendo construída. É diferente de um paciente chegar com pânico, e aí você tentar trabalhar uma coisa um pouquinho mais específica. Quando a gente fala sobre redescobrir, sobre um autoconhecimento, é mais difícil a gente pegar em alguma coisa, né? E a gente Uhum, tem padrão inflexível, a gente gosta de pegar em algumas coisas, né? sim. Mas no seu processo, o que que você enxerga como dificuldade mesmo sua, olhando ali? A minha quanto indivíduo, a minha quanto terapeuta. Pode responder as duas coisas, se você quiser. Eu tô curiosa, eu quero saber das duas. Já fiquei com vontade de saber das duas. Abusar da sua resposta, não está abusando. Ótimo. É. Vou falar da primeira como terapeuta, né? Na terapia de esquema contextual, obviamente a gente incrementa muitas coisas da ACT, que é a ACT, a terapia de aceitação e compromisso. Ela, ela ajuda a gente a pensar muito de como constituir um adulto saudável. E a ACT, ela tem como um dos 3 grandes processos dela, né? São 6 pontos ali que vão ser trabalhados, né? Não só eles, obviamente, mas que é a dinâmica entre eles, mas 3 grandes processos. E um deles envolve justamente valores e ações à meta, né? A construção de valores. E essa questão valorativa é justamente um processo que a gente pode construir com o paciente, desde uma forma bem TCC clássica, de listinha e técnicas cognitivas, até técnicas mais experienciais, para ver o que vai ser, né? Qual que é um, que valores que valem a pena, né? Por exemplo, eu tenho valores assim, bom, meus valores é continuar trabalhando naquilo que eu gosto,
né, pode ser que mude, assim, não que eu vou fazer, mas nuances, fazer um pouquinho mais isso, mas eu gosto muito do que eu faço, então trabalhar é algo muito importante, então um valor é continuar tendo amor por aquilo que eu faço. Então, para isso, eu tenho reduzido um pouco. Eu sempre trabalhei muitas horas por dia, eu tenho reduzido um pouco a carga horária do dia, justamente para que o que eu gosto de fazer continue a ser bacana durante mais tempo, né, para não desgastar. Outro princípio que eu tenho, que é mais subjetivo, foi uma definição até que uma colega minha, psiquiatra, uma excelente psiquiatra, deu uma vez sobre mim. A gente trabalhou junto no CAPS, a gente estava tomando um café assim, e ela olhou assim para mim: tu gosta de ser gostado, né? Eu dei risada, daí ela falou: mas tu gosta de gostar, né? Eu falei: isso, eu gosto de gostar e ser gostado. Isso para mim é um valor muito importante, que é o quê? A gentileza, gostar, ser gostado, essa troca. E quando eu falo gostar e ser gostado, não falo no sentido de busca de aprovação. Falo muito mais no sentido de criança feliz que gosta de trocar com outras crianças. Afeto de. Exatamente. Por exemplo, esse é um valor muito mais subjetivo, né, costurando. Então, o nosso paciente, a gente vai construir desde coisas mais básicas, do tipo, ser um pai melhor. Tá, mas o que é ser um pai melhor? A gente vai fatiar aquele bolo ali. Quero ser uma pessoa mais bem-sucedida profissionalmente. Ok. Uma coisa que pode ajudar vocês, os terapeutas que estão ouvindo, vocês podem fazer vários círculos, né, de áreas da vida. Mas a ACT até orienta assim, comece por 3, né, que é trabalho, lazer e relacionamentos. Então, o que você quer de valores nessas 3 grandes áreas? No teu trabalho, no lazer e em relacionamentos. Depois você vai acrescentando outros e tudo mais, justamente para definir. E você pode ir atualizando momento a momento. Nesse momento mesmo, né, passei por uns 3 anos, foram muito proveitosos profissionais assim, de mim, e basicamente nesse último ano eu falei: tá, e agora? Para onde eu vou? O que eu quero fazer agora? Né? Muita coisa que eu queria deu certo. Tem outras que eu já estava, eu continuei a buscar, mas eu preciso colocar novas coisas. E foi justamente isso, reatualizar, tá? O que eu quero colocar. E coisas novas foram colocadas, né? Prioridades um pouco diferentes foram mudadas e novos nortes foram criados, né? E a partir disso a gente vai desenvolvendo, na medida do possível, que dá ações comprometidas, que dê a parte mais comportamental mesmo, de fazer. Eu quero escrever livros. Beleza? Ótimo. A gente vai descer para ação comprometida, tá? Quanto tempo semanal ou diário tu vai se dedicar para começar a escrever, né? O quanto que você vai trocar textos, né, com supervisores de escrita para você tomar puxão de orelha e melhorar a tua escrita em números e números. Minha irmã que eu diga, né? Quantos textos que eu mandei para ela, ela vai lá e voltava todo. Ela é professora de português, né, de língua portuguesa. Então eu voltava lá até eu evoluir mais na escrita, né? E continuo tentando, procurando. E era importante para mim, quero melhorar como escritor. Fui lá e fiz a pós em literatura brasileira, justamente para aprofundar o conhecimento sobre literatura, que é o tipo de escrita que mais me agrada, né? Uma escrita terapêutica / literatura. Então nós começamos a fazer ações comprometidas a médio e longo prazo, né? Para finalizar, eu tenho um livro que eu comecei a ler agora, nem é muito o perfil de livro que eu leio, mas eu vi profissionais que eu gosto muito de recomendar, que é o Hábitos Atômicos. E até onde eu li, eu gostei bastante. É um livro que fala bastante sobre essa construção de hábitos, né? Então ele vai falar mais sobre essas ações à meta. E achei bem interessante, bem realista até onde eu li. Eu não vi nada de absurdo, daquelas coisas impossíveis e intangíveis. Então acho que eu falei isso a respeito da construção de sentido, vai ser a construção de valores. Podem ser tanto coisas bem concretas, quanto coisas mais subjetivas. Acho que mesclando isso, acho que é um caminho bacana. Uhum, uhum. Olha, eu tô bem ansiosa para ouvir a pergunta que a gente faz no final de você, viu? Também. A gente Eu, separa um eu vou pegar espacinho. uma xícara de água lá, que minha garganta tá rosada. Só me dá Pega, licença, pega, a já gente volto. pega. Aham. Tiago, a gente separa esse momento no final, né? Olha Que é lá. a gente pede para vocês uma mensagem. E essa mensagem ela pode ser de qualquer tema, de qualquer assunto, não necessariamente sobre o que a gente está conversando. A única restrição que a gente tem é que essa mensagem ela venha realmente do fundo do seu coração, para que possa conectar com quem está aqui ouvindo a gente, né? Que esse é um grande valor que a gente tem aqui dentro do nosso. Então, esse é o nosso pedido para você agora aqui no final. Ok. Olha, deixamos ele sem palavras por uns Olha, ele tá segundos. pensativo.
Vou fazer uma. Vou parafrasear. Era algo que eu estava até pensando, indo para o consultório ontem, né? Nos meus devaneios. Informalmente, eu lecionei teologia durante 10 anos. Então, obviamente, tem uma influência grande disso também. E existe uma parte que fala assim: ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. O apóstolo Paulo escreveu na 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Eu falaria assim: ainda que eu falasse a língua dos textos e a língua das abordagens, se não tivesse o amor, a terapia não aconteceria. Então, se os terapeutas estão escutando agora, com muito respeito eu faço isso, né? A técnica, o texto, a leitura, tudo isso é muito importante. E ela representa algo muito como terapeuta, já como o público maior que vai escutar isso são terapeutas. Mas sem a conexão do afeto, do amor com o paciente, o processo terapêutico vai ficar claudicante. E claudicante vai ser difícil ter a transformação necessária. Tá? E a transformação vem além da parte técnica, com afeto. Você precisa estar com o seu paciente ali e não pensando que hora que aquilo vai acabar. Você precisa estar com aquele seu paciente ali, conectado com a dor dele e não minimizando a dor dele. É isso. Acho que eu deixaria essa fala não só para os terapeutas que estão vindo com seus pacientes, mas que eles também possam empregar um pouco da compaixão com si, com aqueles que estão ainda com adulto saudável claudicante aí, que possam aplicar essa compaixão, esse amor consigo, com suas falhas, com seus tropeços, e se tratar, né, de uma forma melhor. E concluir também com 2 princípios que eu gosto muito, né, que eu tenho exercitado, são difíceis. Um é ser mais compassivo comigo, né, trabalhar mais a compaixão, e outro princípio é da humanidade compartilhada. A maior parte dos casos, na imensa maioria dos casos, a gente está no mesmo barco, tem os mesmos montes, os medos. Então, acho que entender o outro como de uma forma de humanidade mais compartilhada faz a gente ter um grau de empatia maior com o outro e com a gente. Então, acho que isso são 2. Recado do coração. Para aqueles que nos ouvem, assim, acho que foi isso que passou na minha cabeça, não sei. Ai, Foi lindo, bem lindo. legítimo. Adorei Uhum. essa Sim. parafrase. Gente, como fala isso? Parafraseado. Uhum. Parafrasear. Lindo, lindo, assim, é muito bom te ouvir, é muito bom, é muito fácil gostar de você e Aham. gostar de gostar, né? A gente Gostei muito acho de que você. trouxe isso. E são da Acho que onde, você vai inclusive? uma de cada canto. Sério? Estou em São Paulo, Duda no Rio, Tô no Fer e Rio. Chay estão no interior de São Paulo, Araçatuba. E a Legal. gente tenta ir se conectando nesse Brasil afora, transformando esse nozinho aí que a É gente está importante, fazendo. é importante estar com quem a gente gosta, né? E isso é importante, né? Agora mesmo, eu tô bem, tá gostoso estar aqui, a gente vai concluir aqui e eu sei que lá embaixo meu parceiro tá me esperando, né? Tô 6, 7 anos com meu parceiro ali, o nosso doguinho, meu coterapeuta, e eu vou estar com alguém que eu gosto, né? E a gente vai curtir Netflix, uma pizza ali, isso é legal, né? Degustar a vida, não que seja fácil, mas na maior parte do tempo ela é muito mais simples do que as nossas fantasias criam. Quando a gente viaja é gostoso, é legal, a gente aproveita. Inclusive eu conheci o Rio semana retrasada, um lugar maravilhoso, Olha. né? Mas também é isso, né? Numa sexta-feira à noite eu permiti que com os meus padrões flexíveis um dia da semana terminar o meu trabalho mais cedo. Normalmente na sexta-feira eu paro de atender às 16 ali, hoje fui até às 17 junto com vocês. Lá atrás para mim isso era impossível, de onde já se viu, trabalhar só até esse horário. Não dar aula na sexta-feira à noite? Como assim? Quem que você está pensando que é? Né? E todo dia, uma boa aula, mas a não ser que seja na aula de pós. E vamos lá, vamos assistir alguma coisa na televisão, pegar uma pizza que a gente pega na pizzaria de sempre, que a gente gosta. A vida tem sua parte clichê. E desde que seja um clichê escolhido como valores, vivencie o clichê. Ai, O que clichê também é gostoso. legal. Não só clichê, mas o clichê também é legal. Também é gostoso. É Concordo verdade. Mais plenamente. uma mensagem do coração, gente. A verdade, É, sem já querer, deixa, querendo.
É, e já Não, nos teve inspira para essa várias, né? sexta-noite, Sim, sim. da gente Thiago, ter onde as esse pessoas da te encontram compaixão. também, né? Vamos deixar esse espacinho aqui para você Claro, também. eu acho que o caminho mais fácil é no Instagram. Uhum. Lá tem @psi.thiagocanuto. Só a única coisa, Thiago é sem H. É @psi.thiagocanuto. E acho que Ai, encontram ótimo. lá. E fala um Perfeito. pouquinho dos livros também. Fala, Ai, olha, tenho que confessar, né? A gente faz uma pesquisa de vocês, a gente dá uma stalkeada antes de conversar, né? E entrei lá, faria vi mesmo. seu livro, eu vi seu livro e tenho que confessar que ele foi pro meu carrinho, viu? Fiquei bem instigadinha de ler esse livro, gente. Então, do livro eu estou com dois, né? Dois que eu participei da coordenação ali e da escrita. Esse daqui que foi o primeiro, que tá aqui na frente, que é o Reescrevendo Sua História através da terapia de esquema. Eu fui o coordenador técnico dele, né? Escrevi 3 capítulos e coordenei. Então, eu revisei o texto, todo mundo coordenei. Então, o pouco cabelo que eu tinha caiu, né? Durante esse processo, mas no final valeu a pena. Então, basicamente, é um livro para psicólogos e não psicólogos. Não precisa ser terapeuta de esquema para entender e nem sequer psicólogo, porque justamente a escrita dele é uma escrita literária. Ele foi, sim, baseado também num raciocínio parecido com o Reinvent Your Life, do Jeffrey Young, né? Reinvente Sua Vida. E temos autores aqui, temos o George Lockwood, que é bem conhecido, que já escreveu bastante com o Young. Nós temos o Sérgio Morales, no México. Nós temos pessoas do Portugal, do Brasil todo, a Thaís, que foi a idealizadora. Temos o prefácio da Ana Rison, o pessoal aqui de Curitiba, grandes amigos. Então, são vários, são acho que 21 capítulos, além de cada esquema ali contando histórias, né? Então, é uma construção literária. E aqui foi lançado esse ano, que participei junto com as minhas amigas aqui de Curitiba, que é o Agenda em Terapia de Esquema, né? Que apesar de serem projetos diferentes, independentes, né, eles são meio que complementares. A Agenda em Terapia de Esquema já é um livro também para o mesmo público, que não precisa necessariamente ser psicólogo, mas o terapeuta também, que ele é muito mais interativo, né? Ele vai trabalhar esquema por esquema, técnicas específicas para cada esquema, escrever, vai ter espaço para anotar, vai ter GPS emocional para entender o que são necessidades emocionais, então ele é mais interativo. O outro é mais literário. Então esses dois aí. E dá para sair uns capítulos de livro aí no pessoal que está escrevendo, aí, o pessoal aí lá do Rio Grande, etc. Capítulos de livro que eu escrevi ano passado também, que estão para sair nos próximos livros. Legal, vai avisando a gente que a gente também vai É, compartilhando. Beleza, meninos. Tiago, assim, nossa, muito obrigada, né, por cada palavrinha ali, acho que Imagina. trouxe muita conexão pra gente, que acho que é isso que a gente busca muito aqui, acho que quem tá ouvindo a gente também. Agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade, acho que as meninas também podem falar um pouquinho aí da experiência delas. Foi é isso. fantástico, foi fantástico. A gente quer ter você toda semana. É amizade, né? Vai ser um prazer, menino. Eu gostaria mesmo de estar aqui participando com vocês, mas sempre que vocês me convidarem e tiver, a gente conversa antecipadamente, vai ser um prazer estar aqui com vocês, né? E eu também gostei muito de estar batendo esse papo. Espero que, de certa forma, esse nosso papo de hoje possa ajudar os terapeutas a pensar de uma forma um pouco diferente, quem sabe. Construindo um novo nozinho positivo na cabecinha. Sim. E você vai estar no simpósio, Thiago, pra gente se São ver. Paulo, vou voltar. Uhum. Dia 1 e A 2, gente vocês vão estar. também. Legal. Dá Então, tempo de comprar o livro e pedir para ele fazer um autógrafo, então, Thiago. Ah, com certeza, com certeza. então eu já falo uma coisa pra vocês. O Thiago, ele é uma pessoa bem away, tá? Então se eu passar assim, falei, oi Thiago, eu tô lá no mundo de Bob, né? Eu vou pedalandinho com a minha bicicletinha, então A gente fala. me chama pra realidade, eu já, opa, eu não Pode estranho. deixar, pode deixar. Tiago, obrigada Muito mesmo, né? obrigada. A gente se tromba aí um pouquinho, as portas do Dia nosso 1 e estão 2, né? super abertas. Dia 1 e 2, daqui 15 dias, acho 15 que. dias, daqui 15 dias nos vemos A presencialmente. gente, as portas estão abertas, então os convites vão acontecer desse lado, mas quando você também quiser falar sobre alguma coisa, entre em contato, a gente casa essas agendas de novo e vai ser um prazer te ter aqui de novo.
Isso é um prazer mesmo, Inês. Agradeço aí novamente e tenha um excelente resto de sexta, final de semana e Você também vai tem Você que aproveitar buscar a também, lá. Netflix. Sim. Obrigada, querido, Obrigada. obrigada, de Obrigada, verdade. Tiago. Tchau, 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 meninas. Tchau, Tchau, tchau. gente. tchau, obrigada.